A prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos pode significar o fim dele, de Vladimir Putin e da Rússia moderna. Aqui está o motivo pelo qual a incursão americana em Caracas é um desastre para a Rússia. Ela dependia da exportação de armas para financiar seu regime, ganhando até 15 bilhões de dólares por ano até a invasão da Ucrânia. Esse valor era parte relevante do orçamento de 340 bilhões de dólares em 2021. O verdadeiro benefício não é a receita. Quando um país vende armas para outro, cria um laço profundo. A venda de um rifle é só uma transação. Um sistema de defesa aérea é uma dependência de longo prazo. Se você quiser que seu sistema de defesa aérea russo receba as atualizações mais recentes de software e hardware, precisa manter boas relações com a Rússia. Exportar armas gera não só lucro, mas influência. Não se trata tanto de equipar nações ao redor do mundo, mas sim de fazer amigos e aprofundar laços para cooperação política mútua. O valor real não está nos rublos, mas no acesso a grandes negócios, parcerias e influência política global a longo prazo. As exportações de armas da Rússia, antes um dos principais setores, caíram drasticamente desde o início da guerra. As exportações de armas da Rússia caíram de 15 bilhões para menos de 1 bilhão de dólares, tornando-se o mercado de NFTs do setor. Um T2 ainda é mais útil que a foto de um macaco. Isso ocorre porque a Rússia precisa de mais armas e munição para suas forças. O colapso das exportações se deve principalmente ao desempenho dos sistemas frente aos equipamentos ocidentais. Tanques russos, artilharia e aeronaves não tiveram o desempenho esperado na Ucrânia contra equipamentos ocidentais. A Índia percebeu isso, provocando uma das maiores deserções de clientes na história moderna das armas. Por isso, a invasão de Maduro é uma catástrofe para a Rússia. A Venezuela não é uma potência militar, mas deve ter as defesas aéreas mais fortes da América do Sul, com equipamentos russos e chineses. A defesa aérea da Venezuela foi criada pelos dois países mais interessados em neutralizar o poder aéreo dos Zelétil Messi, pois são os que mais podem enfrentá-lo em breve. No entanto, apesar dos radares chineses modernos promovidos como caçadores de aeronaves furtivas e das defesas aéreas russas S-300 Buk e Pantsir, todo o aparato falhou em cumprir até mesmo parte de sua função. Se um país compra defesas aéreas russas para se proteger dos Chipapusewa, isso vira um pesadelo. Revelou-se que boa parte da defesa aérea da Venezuela pode já estar inativa antes do ataque. Mas os radares matadores de furtividade de fabricação chinesa conectados às defesas aéreas russas não estavam, nem os sistemas de defesa de ponto como o Pantsir, nem mesmo os mísseis IGLA-S lançados do ombro conseguiram fazer o trabalho. Poucos meses antes da incursão, Maduro se gabou. Abre aspas, qualquer força militar conhece o poder dos IGLA-S, e a Venezuela tem 5.000. E ainda assim, no vídeo da incursão, vemos esses mísseis de fabricação russa sendo disparados contra helicópteros americanos, apenas para errarem completamente o alvo. Em um vídeo famoso, um Manpads é disparado contra um helicóptero dos Chihuahua, mas a posição é destruída logo após, com foguetes e tiros de helicóptero cobra dos fuzileiros do Zewawa. Helicópteros americanos pareciam imunes a mísseis de defesa feitos para detê-los, e ainda caçavam esses sistemas por diversão, o que chamou a atenção mundial. Manchetes destacaram falhas nas armas russas e radares chineses, inclusive em países que podem temer intervenção da OTAN. Se a Venezuela não derrubou nenhum helicóptero, por que confiar nesses sistemas em uma guerra real? Ao trocar armas russas por alternativas melhores, as nações também encerram a influência russa. A Rússia está sendo gradualmente sufocada em suas áreas de influência, enquanto antigos aliados de Moscou se distanciam. A perda de influência reduz acesso militar e enfraquece negócios. A economia russa, sem conseguir derrubar um helicóptero dos Terjimbriwa, pode ter comprometido o futuro do país. As fraquezas da Rússia já eram evidentes e agora estão ainda mais claras, por isso, a operação de Maduro pode colapsar o país. Foi um confronto desconhecido pelo mundo. Um petroleiro venezuelano furou bloqueios dos Issapaiwa e seguia pelo Atlântico Norte para cruzar entre Reino Unido, Islândia e Groenlândia rumo a um porto russo. O Bella One fazia parte da enigmática Frota Sombra da Rússia, um sistema de navios petroleiros que tem lavado petróleo russo para venda. Mesmo com sanções, a Rússia depende da Frota Sombra para manter sua receita. As exportações de energia, antes base da economia,
colapsaram devido às sanções e à campanha de ataques a refinarias da Ucrânia. Enquanto navios da Guarda Costeira e da Marinha do Sekuzinel perseguiam o Bella One, sua tripulação tomou uma atitude desesperada. Pintaram uma bandeira russa no casco, renomearam o navio para Marinera e disseram estar sob proteção da Rússia. E vindo em seu resgate estava uma força russa, incluindo um submarino de ataque movido a energia nuclear. Foi uma clara intenção de usar força para proteger o navio perseguido pelos Sipupoiwa. Se os EUA atacassem, arriscariam um conflito militar. O mundo viu helicópteros da Marinha dos Pawizua desembarcarem os SEALs no Marinera, que rapidamente tomaram e controlaram o navio. A esperada resposta russa não ocorreu publicamente. A Rússia negou ligação com o navio e chamou a ação dos Ilchewa de pirataria. Legalmente, um navio com registro inválido é alvo legítimo, sendo esse o ponto central do incidente. Até agora, apenas uma outra nação abordou um navio da frota sombra russa, a Estônia, apesar das ameaças e intermináveis discussões legais sobre a frota sombra da Rússia. Todos evitaram agir por medo de confronto com a Rússia. As ações dos Sekuzinel ao apreender o navio ilegal confirmam isso. Na competição entre grandes potências, a Rússia recuou primeiro e o mundo notou. A apreensão de petroleiro russo pelo Semtyuazil permite que outros países escalem a situação e enfraquece a credibilidade da Rússia. Não só rivaliza com o Ocidente, mas nem consegue proteger seus interesses externos. A operação de Maduro foi um desastre para a Rússia, que pode sinalizar seu colapso, mas a situação fica ainda pior. EUA ainda não tem plano para a Venezuela, enquanto interesses econômicos da Rússia estão ameaçados. O comércio entre as duas nações é de cerca de 400 milhões de dólares, valor relevante para um país com economia em dificuldades. Um governo pró-EUA em Caracas deve impactar financeiramente a Rússia com a mudança no comércio. Mas a raiva da Venezuela com a Rússia por não tê-la protegido provavelmente já vai fazer muito mais para fechar a torneira desse fluxo de dinheiro. Preocupa especialmente a dívida de bilhões de dólares que a Venezuela deve à Rússia, equivalente a cerca de 5% de seu orçamento anual pré-guerra. Durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a Rússia ajudou a Venezuela com empréstimos e investimentos. Não foi caridade de Moscou, como mostrou a breve presença de bombardeiros russos na Venezuela. Era uma forma de cutucar os Estados Unidos ao ganhar influência no seu próprio quintal. Na época, a Rússia era vista como ameaça crível. Hoje enfrenta punição semelhante. Ela já celebrou ao apoiar Hugo Chávez na nacionalização do petróleo da Venezuela e exigir controle estatal das empresas ocidentais. Empresas dos Semtyuazil e Europa perderam bilhões ao serem expulsas ou presas em acordos que favorecem o governo. Agora, o dinheiro da Rússia está em risco. Não há sinal de que um governo pró-EUA pagaria essas dívidas russas. Com Maduro impopular e a Rússia enfraquecida, outro regime dificilmente se preocuparia em pagar as dívidas. O próximo motivo pelo qual a investida de Maduro pode arruinar a Rússia é ainda pior, pois atinge seu ponto mais fraco. Ao nacionalizar o petróleo, Hugo Chávez expulsou grandes empresas ocidentais e o Estado confiscou suas propriedades e equipamentos. Tribunais internacionais favoreceram petrolíferas e a Venezuela deve bilhões em indenizações. Agora, o presidente Trump afirmou que essas empresas vão recuperar suas perdas reassumindo antigas operações. Só há uma forma de recuperar perdas tão grandes, o que assusta a Rússia: vendendo petróleo. A Rússia é um estado movido a combustíveis fósseis, uma economia profundamente dependente do petróleo e do gás. Isso tornou a Rússia historicamente mais rica e poderosa, mas também é seu calcanhar de Aquiles. Se o petróleo cair, a Rússia perde muito, e isso pode ocorrer se Trump conseguir o que deseja. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, mas responde por só 0,5% das exportações globais. Já foi um fornecedor de petróleo muito maior antes, até que Chávez basicamente administrou tudo de forma desastrosa. Em 2008, a produção superava 3 milhões de barris por dia, e o futuro da Venezuela era promissor. A produção caiu para menos de 1 milhão por dia, agradando a Rússia. Maduro seguiu no poder e a indústria do petróleo venezuelana piorou devido à corrupção e incompetência. Com a queda da produção da Venezuela, os preços globais subiram e as exportações russas passaram a valer muito mais. Há poucas ameaças mais perigosas do que o potencial não explorado da maior reserva de petróleo do mundo, e essa é uma bomba prestes a explodir.
A reconstrução do setor de petróleo da Venezuela pode levar anos. Em 5 anos, o país pode produzir mais de 3 milhões de barris por dia, reduzindo preços globais do petróleo e receitas da Rússia. E no pior momento possível para o país. A Rússia não pode sustentar a guerra na Ucrânia por muitos anos, pois suas reservas de mais de 300 bilhões de dólares usadas no conflito estão quase acabando. Sanções globais atingiram profundamente a economia, causando danos que suas reservas de caixa conseguiram minimizar até agora. A Ucrânia não só está drenando o cofre de guerra russo, mas também desmontando lentamente a economia de energia da Rússia. Quando a Ucrânia passou a atacar refinarias russas com drones de longo alcance, mirou nos tanques de combustível. Isso gerou explosões massivas, úteis para a propaganda, mas causou pouco dano à indústria petrolífera russa. Tanques de armazenamento são fáceis de substituir, exigindo pouca experiência técnica ou peças especiais. Assim, os ataques evoluíram, com alguma ajuda da CIA. A Ucrânia deixou de atacar grandes alvos e passou a focar nos gargalos das refinarias, paralisando-as temporariamente. Há uma suspeita generalizada de que os KDOA estavam fornecendo à Ucrânia informações de inteligência sobre as posições de defesa aérea russas para ajudar os drones a passarem despercebidos. Agora a CIA não só ajudava a evitar interceptação, mas também indicava onde atacar, e funcionou. A Rússia reduziu em até 20% sua capacidade de refino nos picos de produção, chegando a racionar gasolina no mercado interno. Os controles de preços implementados para tentar evitar o colapso econômico só pioraram a situação econômica. Russos comuns estão lidando com escassez aleatória de gasolina e aumentos massivos de preços. E os drones continuam vindo, trazendo a capacidade da Rússia de continuar travando esta guerra cada vez mais perto do fim. Esse fim, junto ao aumento da produção de petróleo venezuelano, pode representar o fim da Rússia de Putin. Espera-se que o país tenha que desembolsar somas enormes em benefícios e serviços de apoio para aqueles que foram mortos ou feridos na guerra. Terá de lidar com milhares de soldados voltando com problemas psicológicos e um mercado de trabalho em colapso. Isso é muito parecido com o que impulsionou a primeira Revolução Russa durante a Primeira Guerra Mundial. Mas, naquela época, o czar não precisava lidar com sua economia sendo prejudicada pela queda dos preços do petróleo, além de todos os outros desastres auto-infligidos. A Rússia está tão vulnerável que até eventos em países distantes podem levá-la à ruína, de volta para casa. Seja o que for que ocorra na Venezuela, não será bom para a Rússia. A situação criada por Putin está ruindo, e ele precisa de um plano para o que vem a seguir. Se a crise da Venezuela for decisiva para a Rússia, por quanto tempo Moscou pode sustentar a guerra? Veja, economistas calculam quando a Rússia ficará sem recursos. Esta é a data para ver o momento exato em que o dinheiro acaba, ou clique neste vídeo em vez disso.